vamos lá. O que é esse fenômeno chamado El Niño? Essa palavra em espanhol, essa palavra ela é espanhola, porém em português significa o menino. Foi esse nome que os pescadores inicialmente passaram a chamar. Alguns pescadores dessa região, pessoal aí próximos, de regiões próximas à linha do Equador, que pescavam no Oceano Pacífico, né? Eles perceberam que no final do ano, né, geralmente ali pelo mês de dezembro, em alguns períodos, não era todo ano que ocorria, em alguns períodos acontecia uma situação de a pesca não ser normal, ela ser alterada e não ter tantos peixes como em anos normais e tal. Então eles começaram a chamar esse fenômeno, quando ele ocorria, de o menino, em espanhol, né? Já que os países sul-americanos dessas proximidades aí são de língua espanhola, ou o menino, que já que ocorre em dezembro, fazendo referência também ao menino Jesus, fazendo esses entrelaçamentos. Aí depois foi que se foi elaborando estudos, se fazendo pesquisas e se chegou à definição que nós temos hoje. Mas inicialmente foram os pescadores que identificaram que estavam ocorrendo essas alterações, tá bom? Então, o El Niño, como nós já conhecemos hoje, são alterações na temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico. Então veja, pessoal, nessa faixa aqui próximas da linha do Equador. Veja aqui o Brasil, América Central, e aí veja a seta indicando ali essa parte mais central, onde ocorre esse aquecimento das águas, tá bom? Com profundos efeitos no clima. Então, entre os meses de junho e novembro, essa água geralmente ela é mais fria. Então, o que ocorre? Existe anos, esporadicamente, ocorre de esse trecho do Oceano Pacífico, a água, em vez de estar fria, ela aquecer, geralmente em torno de 4 ou 5 graus de temperatura. Aí já vai alterar muita coisa, tanto a questão da vida marinha nesses locais, que eu falei, né, dos pescadores que estavam identificando que não havia mais tantos peixes e tal, quanto a questão climática. E aí nós vamos ver na sequência, tudo por causa desse aquecimento desse trecho do Oceano Pacífico. Mostrando aí, gente, essa primeira representação, ela está mostrando exatamente esse trecho, ó, geralmente próximos da linha do Equador, né, no Oceano Pacífico, esse aquecimento das águas ali em torno de 4 ou 5 graus. Aqui está mostrando no máximo 4, mas chega até 5 graus em alguns trechos também. Depois é que nós vamos ver o La Niña, que é o contrário. O La Niña já faz resfriar essas mesmas águas aí no trecho do Oceano Pacífico. Mas inicialmente vamos ficar aqui só no El Niño, só no menino, tá bom? E o que ele acaba ocasionando na circulação atmosférica local em questão de chuvas e tal. Ó, esses ares que descem das regiões superiores da atmosfera em anos de ocorrência do El Niño acabam inibindo a formação de nuvens, o que explica a intensa seca registrada na Amazônia, na Indonésia e no Nordeste brasileiro em anos de El Niño. Gente, o comportamento normal da atmosfera é esse aqui, ó, tá bom? Ventos alísios que vêm do leste para oeste fazem com que essas nuvens formadas aqui, elas ascendam e pelas partes mais superiores eles vêm e acabam interferindo no clima aqui da América do Sul, trazendo chuvas, inclusive para a nossa região aqui, a região nordeste e norte do Brasil, porque o vento geralmente funciona, ele gira nesse sentido, né, ó. E aí essas nuvens que se formam aqui, elas acabam ascendendo e interferindo o clima aqui, ó, da América do Sul. Isso é o normal dos ventos lá das células Hartley, se eu tiver pronunciado correto. Quando ocorre o El Niño, pessoal, essa célula Hartley, ela é quebrada.
em vez de ela fazer esse processo unificado em um único processo e ocorrer essa formação dessas grandes formações aqui de nuvens e de repente lá por cima voltar aí para a América do Sul, ela acaba se deslocando, veja, e se dividindo em seu processo na distribuição aí na atmosfera. Veja que ela fica dividida. Então uma parte dela vai para cá, outra parte vai para cá. E acaba que então as chuvas que geralmente ocorriam aqui na América do Sul, elas tendem a não ocorrer na mesma intensidade que na formação normal que nós temos nessa parte aqui superior, nessa representação aqui de cima. Veja que é uma mudança no comportamento da circulação atmosférica, mas é também uma mudança na temperatura do oceano. Veja que como é que é a temperatura do oceano em situação normal, gente. Aqui, ó, a água quente e a água fria. Então fica meio que dividido. O Oceano Pacífico, nesse período, então ele é dividido, né, gente? Ó, água quente e água fria. Em anos anormais, olha o que ocorre, gente. Toda a faixa de água, ela fica aquecida. Não tem mais essa divisão como aqui. E aí, no caso aqui, esse trecho onde os pescadores, né, desenvolviam a sua pescaria e tal, aí era nesse ano que eles percebiam. Cara, o que houve aqui? Cadê os peixes? Então eles perceberam que não era todo ano que ocorria, mas em alguns anos, esporadicamente, ocorria essa situação e aí eles deram o nome de El Niño, tá bom? Então, ó, é um comportamento atmosférico, mas também um comportamento na mudança aí da temperatura da água do oceano nesse trecho, tá bom?